Eu morava numa esquina da 1º de Maio, com a Floriano Peixoto, próximo à Igreja do Rosário e tal. E era uma delícia quando ele nos dava, porque o cheiro era muito bom, o cheiro de chuva sempre é bom, né? E eu lembro dessas imagens, eu lembro de um campinho de pelada que tinha na esquina, em frente à Igreja Evangélica, na 1º de Maio também, chamado Rachari, né? que batíamos, lembro do Instituto La Salle, lá na Vasta Gama, Dona Daura, que é uma grande educadora, né, que eu tive a honra de estudar num dos seus colégios. Depois estudei no 7 de Setembro, que era um colégio do meu cunhado e da minha irmã. Então a gente estudava lá porque era um bom colégio e também não porque não pagava. Então era possível, né, estudar. Nós nunca fomos ricos. Minha mãe trabalhava muito. Minha mãe era costureira, né? É claro que ela hoje não trabalha mais, mas assim, ela trabalhava muito, porque ela, se fosse hoje, seria chamada de estilista. Ela fazia cada coisa bárbara, né? E a gente dormia, eu e meu irmão dormia no último quarto, como a casa tinha que ser grande, porque era muita gente, e era onde também ela costurava, né? E costurava de manhã, tarde, de noite, de madrugada, quando tinha entrega, ela estava lá costurando e tal, para poder manter as coisas, né? Para poder passar e criar os filhos, né? Meu pai não era muito de viver, não daria certo viver na época neoliberal, ele se quebraria completamente. Era um homem de altos e baixos, porém, assim, uma pessoa profundamente amável, né? Assim, ele tinha uma relação com os filhos que era assim, extraordinária. Meu pai morreu em 81, né? E eu tinha 21 anos na época. E era o melhor momento, eu e ele, porque de certa forma ele tinha tido um infarto uns 2 anos antes. E eu passei um tempo dirigindo para ele e tal, levando para um canto para outro, ele meio afobado, porque ele não queria que ninguém fizesse nada para ele. E ao mesmo tempo, naquela época, os tratamentos realmente eram mais elementares, né? E ele não poder comer e ficar cheio de remédio, para ele isso era muito ruim, era uma negação à vida. A minha maior inquietação era poder transformar aquilo que se vivia em alguns sonhos, né? Eu gosto muito de Don Quixote, né? Eu acho que ele simboliza os sonhos, até os sonhos inatingíveis, né? Aquelas metas, e eu acho que a humanidade precisa ter sonhos, né? A humanidade precisa acreditar em alguma coisa, por mais absurda que seja, para que esse sonho seja o combustível de coisas boas, transformadoras, de coisas que possam nos fazer viver uma vida melhor, coletivamente falando. O sonho era efetivamente um sonho de ter um país socialista, né? De ter um país que pudesse prover as coisas básicas para todos, e a partir do básico você colocasse o talento, o esforço de cada um, mas o básico teria que ser garantido. O país não é democrático pelo fato de ter eleição. O país será democrático no dia que a educação pública for igual ou melhor do que a educação particular. Aí você vai ter chances iguais para os diferentes, né? Então, a essência da democracia está exatamente na igualdade entre os desiguais, entre os diferentes, no acesso às oportunidades que a vida dá. Quando você tem na cabeça uma ideia que você acha que é boa, que é correta, que é democrática, que é justa, você precisa adotá-la. E mesmo que naquele momento você seja incompreendido, lá na frente, né, as pessoas vão perceber que aquela ideia era importante para todo mundo. Eu sempre fui, sabe, numa lógica de perseguir aquilo que se acredita, né? Isso é algo essencial para a existência. Eu quero, sinceramente, andar de cabeça erguida e dormir, quando eu puder, o sono, um bom sono, tranquilo, em função daquilo que, porventura, tenha representado e tenha feito. Se fosse para fazer a mesma coisa do que
era feito no Estado ou na Prefeitura, eu sinceramente não me interessaria ter um cargo, ter tanto desgaste emocional, tanto estresse, para poder fazer a mesma coisa. Eu não precisaria disso. Tinha que fazer diferente. E ter a liberdade de poder pensar dessa forma é, sinceramente, o meu maior troféu. É algo que me liberta, né? É poder pensar dessa forma, é poder agir dessa forma. E agir dessa forma significa ter responsabilidade, não é uma cartilha, né? Mas é uma forma de ver o mundo, é uma forma de pensar o mundo, é uma forma de viver, né, a vida. Eu nunca pensei em entrar para a política, eu não me considerava a pessoa mais adequada. Eu queria estar lá contribuindo depois. Entrei na universidade, aí é claro que na universidade era um momento assim, de ressurgimento, né, de luta pela anistia. A universidade sempre foi um caldeirão, né, fervente, de ideias democráticas, né, e entrei ali, depois fui para o movimento sindical, mas eu não imaginava. As coisas aconteceram muito na minha vida, muito de supetão. Vamos agora, vamos, né? Eu nunca me preparei. Eu não me preparei 1 ano, 2 anos para poder ser governador, para poder disputar o cargo de governador. Todas as disputas que eu fiz sempre foram profundamente desiguais. Todas elas. Eu nunca fiz uma disputa com vantagem do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de dinheiro. Nós nunca tivemos isso, né? E então eram coisas que ou você tinha gente envolvida, gente com crença, gente para fazer militância, ou a coisa não funcionaria. Até no dia da eleição dizia que eu perderia feio a disputa. E eu sabia que ganharia, né? Eu sentia as pessoas, eu conversava muito, eu sou uma pessoa que eu ando pelo meio do mundo. Eu aprendi um pouco a ler também a alma das pessoas, eu sinto isso. E eu tinha certeza que ganharia. Mas era aquela coisa de você enfrentar o império, né, enfrentar algo muito grande e você não conseguia ter visibilidade por essa condição de estrutura, né? E a relação com a população, espontânea, gratuita, me deu a capacidade de governar João Pessoa, né? E de ganhar a eleição no primeiro turno, né? Com 2/3 dos votos. Você imagina, no dia da eleição alguém diz que, né, todos dizem que você vai perder e, na verdade, 2/3 da população estavam lá para poder dizer, não, vai ganhar, né? Vai fazê-lo prefeito com 2/3 dos votos, né? E aí depois, em 2008, que já foi uma outra história, porque, sem dúvida nenhuma, era uma disputa mais favorável para mim, naturalmente, né, para nós, porque a disputa, nós temos feito, acho, muita coisa, né? A cidade de João Pessoa mudou muito a nossa gestão, mudou a autoestima, mudou as políticas públicas, mudou a capacidade de investimento, mudou a relação com a população. Em 2010, talvez tenha sido a maior aventura, porque tinha uma gestão, faltando 3 anos para o segundo mandato, né? Eu saí em março de 2010, saí sem ter nada preparado, saí para fazer uma disputa absolutamente desigual, mas eu sabia que tinha que sair, não por mim, mas pelo que eu representava, pela geração que eu representava e represento, sabe? Por aquilo que nós construímos na prefeitura, demonstrando que se podia fazer política diferenciada. Então, eu tinha que sair, independentemente do resultado, mas eu tinha que sair para poder espalhar isso pelo Estado. E em 2014 foi talvez a consagração de tudo isso, porque novamente diziam que o povo, por ampla maioria, negaria a minha condição de ser gestor, né? Observe que, com exceção de 2008,
Todos os anos sempre foi assim. E eu gosto disso, porque isso me provoca, isso me motiva, isso me estimula. Eu gosto de não ser favorito. Eu gosto de não estar na boca do povo como sendo alguém que vai ganhar, sabe, da forma mais fácil do mundo. Toda a minha existência, ela é pontuada por coisas que efetivamente sempre exigiram muito de mim. Exigiram foco, determinação, exigiram uma condição muito forte de poder fazer com que as coisas acontecessem. O poder tem que ser construído de uma forma democrática. Algumas decisões que não são tão populares, e elas são muitas, porque você não pode ser só popular, você não é artista para poder apenas ser cultuado, você tem que tomar decisões. Não existe decisão que agrade a todo mundo. Toda decisão, quando ela é aprofundada, vai desagradar alguém, e é normal, e é natural, e é bom que assim seja, né? E as decisões que não são populares, você tem que tomar de uma forma muito solitária, porque poucos querem ser parceiros nessa hora. Poucos estão ali para poder dizer, não, eu vou dividir com você o ônus dessa posição, né, que você toma. Teve várias posições. Eu não tenho medo de fazer as coisas, né? Eu posso até errar, evidentemente, né? Já errei e devo errar no futuro, mas eu não tenho medo de fazer, porque ou são feitas, ou se busca fazer, ou se busca acertar, ou então você perde o prumo da história. Eu vivi a vida e vivo a vida com muita intensidade. Eu não sou meio termo, eu nunca estive em cima do muro. Eu não sou gente de ficar procurando saber para onde o vento vai para eu poder ir atrás. Se eu achar que ir por tal caminho é o melhor para mim e para todos, e para a maioria, mesmo sendo contra o vento, eu vou. Eu nunca tive medo disso. Isso para mim é uma coisa absolutamente resolvida. Eu acho que nessa caminhada toda, né, o que eu quero ver, lembrar, o que eu quero levar, é exatamente essa inquietude, essa vontade de ser muito mais do que, às vezes, né, ser muito mais do que a gente seja. É isso que eu quero. Eu acho que é bom ser assim. O que eu tenho levado da vida, né, é exatamente isso. É uma vontade enorme de ver coisas boas e novas acontecerem.